Noite, pessoal. Pessoal que acompanha a gente aqui, né, pelo Zoom. Temos também o pessoal que está participando pelo YouTube, né? Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aí. Se vocês quiserem colocar no chat de onde vocês estão falando, tá bom? Bom, eu vou começar aqui me apresentando. Eu sou Renata Marra, atualmente diretora de eventos do PMI-DF. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, né? A gente está comemorando aí 25 anos, né, de PMI, então é um ano muito especial para a gente. E a gente está trazendo aí vários eventos, né, para a gente comemorar esse ano que é de grande importância e relevância para o PMI-DF, né? Eu vou fazer uma contextualização rápida aqui, tá? Do que é o evento. Então, o pessoal tá dando boa noite aí no chat, né? Pessoal de Belo Horizonte, legal. Vou fazer a contextualização aqui rápido do que vocês vão ver aqui hoje, né? Do que vocês vão estar presenciando aqui no nosso webinar. Então, a gente preparou aqui um cronograma básico, né, de 4 atos, né, do que vai acontecer no nosso evento, para vocês entenderem o que é. Então, a gente vai ter aí o ato um, que é antes do capítulo, né? Então, as raízes que transformou o capítulo. Depois a gente vem com o ato 2, que são os primeiros anos e as histórias que precisam ser contadas, né? As histórias que foram vividas, né? Que precisam ser contadas e compartilhadas, né? Com nós, voluntários, né? E com todo o nosso, com a nossa comunidade. Depois a gente vem com o terceiro ato, que é o melhor capítulo do mundo, né? Que foi um reconhecimento global que nós tivemos como o melhor capítulo do mundo. E o quarto ato é com constantes transformações. O futuro começa agora, tá? E para a gente começar o nosso evento aqui, o nosso webinar, eu quero convidar agora a nossa vice-presidente, Ana Lima, para dar a palavra aí e fazer a abertura, né, do nosso evento. Ana, é com você. Obrigada, Renata. Boa noite a todos. Estou aqui arrepiada de estar aqui hoje comemorando esses 25 anos, gente. É com muita alegria, né, que a gente chegou nesse grande marco. E hoje nós teremos aí grandes nomes, né, que fizeram parte dessa história, que construíram essa história junto com a nossa comunidade, né, do Distrito Federal. Então, assim, realmente eu estou emocionada porque o Piamai entrou na minha vida há uns mais ou menos 10 anos e, de fato, né, me ajudou a mudar a minha vida e me posicionar na minha carreira profissional, né? E eu sou muito grata, né? E então, hoje, estando como vice-presidente aqui do PMI-DF, eu sou muito grata por essa contribuição que eu ganhei e hoje estou aqui para realmente, né, fazer essa doação. Eu passei algumas gestões no PMI, cheguei a pegar algumas gestões, peguei a gestão da Natália, peguei a gestão aí com o Matheus e com o Matheus aí numa parceria também muito forte. Então, assim, essa construção ela começou há um tempo atrás. A Natália, na época, ainda assumiu como substituta, foi uma coisa que ela vai contar um pouquinho pra gente, mas foi tão legal, assim, ter esse aprendizado. Eu aprendi muito com todas essas pessoas, né, que passaram aqui pelo PMI-DF, e hoje realmente é um grande prazer estar comemorando essa data. Hoje é uma das comemorações, né? Dia 30 aí, nossos filiados também vão ter mais uma comemoração, e realmente para mim é muito importante estar aqui com vocês. Eu vou contar uma pequena história, né, antes de passar aí, mas assim, a importância do PMI na minha vida, ela foi tão grande porque eu precisava tirar a certificação PMP, e eu reprovei nessa certificação quando eu precisava tirar ela, e o PMI-DF foi o capítulo que me acolheu para dizer: olha, Ana, você está aqui, vem que eu vou conseguir te ajudar a atingir esse objetivo. Então, assim, eu sou muito grata por isso. E hoje, como vice-presidente, como outras gestões que eu já passei, desde analista, gerente, diretora aqui no PMI-DF, eu gostaria realmente de retribuir tudo que eu consegui na minha carreira hoje. Tenho uma carreira muito sólida na área, eu devo muito isso ao PMI. Então, eu acho que, como eu, né, hoje nós vamos ter essas grandes histórias sendo vistas aí pelo Matheus, pela Natália, pelo Marcelo, pela Margarete, pela Cris, né, que também
esteve conosco também em gestões anteriores. Então, eu estou muito animada para poder ver esse webinar acontecer e poder escutar um pouquinho dessas histórias. Algumas eu já passei, outras eu vou escutar aqui também um pouquinho com vocês. Bom, e para encerrar aqui os meus agradecimentos e as minhas boas-vindas para vocês, eu gostaria de chamar a Cris, né, que foi a nossa presidente, que hoje é a nossa past president, e também atual diretora de administração e finanças, para também contar aqui rapidamente para a gente um pouquinho da história dela, do PMI-DF. Então, Cris, tá contigo aí a palavra. Boa noite a todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Rê, Matheus. Meu carinho especial, Nath, porque me acolheu com muito carinho no capítulo, sempre me apoiou muito. E eu só tenho gratidão, né? O capítulo foi um marco divisor na minha vida pessoal, profissional. É, por me dar uma estrutura maior e uma visibilidade para além de academia, né? Eu atuei como professora há alguns anos, mas eu estou no mercado de trabalho há 46 anos, isso mostra meus cabelos brancos, né? E com isso a gente sabe a dificuldade que é, principalmente para nós mulheres, né? Estarmos num mercado de trabalho extremamente competitivo, mais do que desempenho, né? A gente tem que todo dia provar competência, capacidade e disposição, né? Então, eu acho que assim, nós todos aqui somos muito guerreiros e o PMI ensina isso pra gente. A gente tem que se cercar de coisas boas, de estar perto de pessoas boas e de consumir conteúdos que efetivamente nos deem uma estrutura, uma base para os desafios que o mercado traz para gente. Então, assim, quando eu parei de dar aula, eu falei assim: eu não posso parar. É, vou fazer alguma coisa. Me aproximei do PMI e estou aqui há 10 anos construindo, né, e apoiando e dando de volta para essa comunidade maravilhosa que me acolheu, porque eu não sou daqui de Brasília, sou de São Paulo, mas assim, eu só tenho gratidão, né, a todos que fizeram parte das gestões anteriores, que fizeram parte das gestões em que eu estive inserida e das gestões futuras, né, que a gente está preparando com carinho para vir aí junto e assumir esses cargos e esse poder, né, esse espaço de fala junto à comunidade, junto aos ambientes corporativos. Gente, isso é muito importante, né, porque a nossa dedicação nas ações que a gente faz junto às corporações amplia o espaço, a visibilidade do PMI e a capacidade desses ambientes corporativos receber a nossa comunidade, receber as pessoas que estão envolvidas com a gestão de projetos. Não interessa o nível, o cargo ou a proficiência, né? Importa a busca desse conhecimento. É isso. Então fica aqui minha gratidão e convidar quem está aqui da comunidade, continuem vindo. Vamos junto, porque junto a gente é mais forte. Obrigada, Cris. Ai, gente, eu fico tão assim, eu fico emocionada. A Ana começou a falar e eu comecei a querer chorar aqui também. Porque, cara, o PMI para mim é tão especial, mudou tanto a minha vida, tá fazendo assim tantas coisas boas para mim e para tantas pessoas, né? Então, obrigada aí pela sua fala, Ana. Obrigada, Cris, também. Vocês são muito especiais.
Mas agora a gente vai dar continuidade aqui, né, para o nosso webinar e eu gostaria de chamar nossos convidados, né? Então a gente vai ter aqui com a gente hoje a Margarete Carneiro, a gente vai ter aqui o Marcelo Cota, a Natália Tatagiba e o nosso presidente, nosso atual presidente, Matheus Rocha. Então, eu queria convidar aí para falar, né, para vocês se apresentarem um pouquinho para os nossos convidados, aí para os nossos participantes, né, falar um pouquinho de vocês e depois a gente vai continuar com as nossas perguntas aí, sobre o nosso quatro atos, né, nosso PMI em quatro atos. Então, pode começar a apresentar aí, quem quiser falar primeiro, é de vocês aí. Deixa a Margarete falar primeiro. Vamos lá, Margarete. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Então, estou aqui numa contingência, gestão de riscos, porque a luz da minha casa acabou e eu tive que sair dirigindo, achando um lugar para parar para poder falar com vocês. Então, não está no lugar que eu gostaria de estar, mas vocês estão me vendo, que eu nem estou me vendo também. Sim, estamos te vendo, tá, Margarete? Estamos te ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas a gente está É, conseguindo ouvir. tá, eu estou no celular, né? Mas é isso, eu sou Margarete Carneiro, sou a presidente fundadora desse capítulo maravilhoso, sou membro já desde então já tem 25 anos como membro, né? Sendo que eu comecei um pouco antes, e estou muito feliz de a gente estar juntos, né? Somos uma grande família, uma família de amigos e muitos profissionais, pessoas do bem que se unem para fazer algo em prol das pessoas, da carreira e do PMI como um instituto. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês, comemorando essa data tão importante, tão relevante. O PMI, eu acho que muda a vida das pessoas, sobretudo daqueles que são voluntários. Então, eu até convido as pessoas que estão nos assistindo, que nunca foram voluntário, voluntaria-se, porque realmente é um aprendizado grande e é algo que você leva para a sua vida toda, tanto pessoal quanto profissional. Então, obrigada e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Margarete. Margarete dando um show ali, né, de gestão de risco, né? Fazendo acontecer. Muito obrigada, tá, pela sua fala. E agora eu queria chamar o Marcelo Cota para falar um pouquinho também com a gente, se apresentar. Fique à vontade, Marcelo. Obrigado, Renata. Muito boa noite a todos e a todas, né? Um prazer enorme revê-la, Margarete. Parabéns aí pela sua trajetória, um exemplo, né, para todos nós. Bom ver também não só essa sucessão de bons gestores, né, que nós tivemos à frente do PMI. Eu vou falar um pouco disso nas minhas lições aqui para apresentar a vocês. Então, estou muito feliz, né? O PMI também fez parte da minha trajetória, não só me ajudou muito na trajetória profissional, como na trajetória pessoal, e me ajudou aqui no Banco Central, né? Eu estou aqui ainda no escritório, né? Não sou mais atuante, não sou gerente mais de projeto, mas isso, toda a minha trajetória no PMI, meu aprendizado como ex-profissional de TI, como ex-gerente de projeto, me fez, né, crescer na carreira, né? Eu tenho uma posição executiva há 11 anos, né? E hoje me sinto à vontade para patrocinar projetos, para também fazer uma boa delimitação de escopo e assim por diante, né? Além de outras atividades, né, de acadêmicas e outras atividades voluntárias que eu tive. Então, minha gratidão a todos, né? Parabéns por terem mantido a chama acesa aí e que venham mais 25, 50, 100 anos aí para o PMDF, né? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelas suas palavras. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Natália Tatagiba. Com você, Natália. Nossa, que sério!
Você viu? Tô mantendo a postura, Natália. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Nath. É, eu até me emociono, eu acho que eu estou aqui, comecei na gestão do Cota alguns anos atrás, e eu lembro que eu cheguei aqui uma menina, né? Eu acho que eu saí daqui uma profissional, então foi muito importante para a minha carreira. É, eu acredito muito que tudo que a gente faz na vida retorna para a gente, então, para quem quer aprender, esse é o melhor lugar, né? Acho que eu passei alguns anos aqui e tive projetos incríveis, mas com certeza a melhor parte disso foi as pessoas que eu conheci, então eu falo que aqui eu tenho os melhores amigos da vida. Então, muito obrigada, sempre me sinto muito feliz de estar aqui. Hoje eu moro em São Paulo, mas devo muito ao PMI. Trabalho ainda com tecnologia no Magalu, trabalho com projetos de inovação. Então, eu acredito que para quem nasceu de uma cidadezinha lá no interior de Rondônia, isso não seria possível, né, se eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, eu indico para todo mundo, eu acho que a gente, como profissional, se desenvolver e se relacionar faz parte para as oportunidades aparecerem. Então, se vocês estão aqui, procurem se envolver e participar, porque com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês. Eu estou muito feliz porque é muito bom ver que as gestões depois de mim continuaram, né? E eu acho que isso é um ponto super importante para que a gente não perca a qualidade também das nossas entregas. Estou muito feliz de ver o Matheus, né? Começou aqui comigo, então é muito bom a gente ver as pessoas crescendo. Acho que não tem coisa melhor, né, do que você ver fruto de um trabalho. Então, muito obrigada e espero que a gente tenha uma noite incrível aí. Obrigada, Natália. Não vou ficar mais séria, não, prometo, tá? Vou jogar umas piadinhas aí. Mas, gente, olha, pensa, você tá aqui, né, com os presidentes, né, do PMI, dá um certo nervoso, né? Então você fica, sabe, fala, não fala, então a gente tá ficando comedida aqui, Natália. Mas agora eu quero chamar nosso presidente, né, nosso atual presidente, Matheus Rocha. Bom, antes de chamar ele, eu quero fazer um agradecimento especial para essa pessoa, tá? Ele vem aí me apoiando, né? Eu como diretora aí de eventos e vem acreditando em mim, né? E é tudo isso que vocês já falaram aí, né? Aqui no PMI a gente tem e eu não esqueço a fala dele de forma nenhuma. Aqui é o lugar onde a gente pode testar, a gente pode errar, a gente pode melhorar. Então, eu sou assim muito grata ao Matheus e à Ana, tá? A Cris também, mas antes de chamar ele, eu quero te agradecer de coração, Matheus. Vocês estão mudando a minha vida. Com você. Olha, Renata, isso não vale, viu? Você realmente agora É você com jogou emoção. abaixo. É com emoção. Não, mas, Renata, obrigado demais. Gente, boa noite. Como a Renata comentou aí, eu sou o Matheus Rocha, estou presidente aqui do PMIDF nessa gestão 2025-2026. E eu fico feliz demais de ouvir esse depoimento da Renata, porque é tudo que eu sinto também em relação a outras pessoas que me receberam aqui no PMI, né? A Margarete falou muito de transformação, o Cota também, a Natália, né? A Natália comentou quando chegou que era uma menina. Eu, quando cheguei aqui, ela e a Cris, que me acompanhou muito de perto, eu literalmente era um bicho do mato. Então, para eu conseguir falar alguma coisa, a Natália tinha que aprontar muito comigo para conseguir me deixar em algumas situações assim de exposição. E eu vou compartilhar um pouco de algumas coisas que ela fez. Mas eu solidarizo dessas palavras que a Renata falou, porque foi exatamente o que eu tenho passado aqui dentro do PMI, que eu tenho passado na minha trajetória. Eu cheguei aqui no PMI, eu ainda era um estagiário, estava ali no processo de migrar de estagiário, né, para um profissional de projetos, né? Hoje eu estou como gerente de projetos e governança na Qualificar TI, então o PMI realmente, com o envolvimento que eu tive aqui, coisas boas aconteceram
E eu falo que não só na minha vida profissional, né? Eu tenho aqui os meus melhores amigos de Brasília, eu sou do interior de Minas, né? Mas meus melhores amigos que eu tenho hoje, né, é daqui, veio do PMI, né? A Ana, que é uma amiga realmente de vida que extrapola isso daqui, extrapola e muito o PMI, né? A Cris, é a pessoa que eu tenho extrema confiança em compartilhar a minha vida, né? Dentro e fora. Então, realmente, coisas boas acontecem. E eu sempre gosto de agradecer muito quando eu falo do PMI, agradecer a Natália pelo tanto que ela acreditou em mim, em vezes que eu não acreditava e que fazia ideia de que eu era possível de fazer alguma coisa, de questão de eu ser capaz mesmo de entregar algo. Então, antes de qualquer pessoa, aí eu falo, antes de família acreditar, de qualquer pessoa acreditar no Matheus que eu sou hoje, a Natália me recebeu aqui em Brasília e acreditou muito em mim. Então, eu tenho uma imensa gratidão por todas as histórias que a gente vai compartilhar aqui hoje. Eu tenho certeza que isso vem aí, né? A gente vai escutar muito da Margarete, do Cotton, mas que muita coisa é envolvida, né, com o PMI e o PMI aqui no back-office, no que a gente vive. Então, Renata, obrigado pelas suas palavras. Eu uso aí o seu depoimento para agradecer a Natália também, porque sem a Natália, sem o que ela fez por mim, eu com certeza não teria as oportunidades que eu tenho hoje. Eu sou muito grato de ter a amizade dela até o dia de hoje. Então, é uma pessoa que, independente de PMI, vai sempre estar, né, na vida do Matheus, porque existe o Matheus antes do PMI e o Matheus depois. E esse Matheus aqui do depois é graças a Natália, a Vera Primão, né, que sempre acreditou em mim, a Cris, e as pessoas que me dão forças hoje, né? A Ana, acho que é a pessoa aí que hoje me incentiva e que me dá muita força aí nesse dia a dia. Mas vamos lá, Renata. Tenho certeza que virá muita coisa boa por aí. Vamos lá. Vale chorar, tá, Natália? Pode ficar tranquila, tá? Vocês querem acabar comigo, né, gente? Bom, gente, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso webinar, né? E a gente criou esses 4 atos aí, justamente para a gente ter aí, seguir uma linha, né, de visão de como foi o início do PMI. E eu quero convidar agora a Margarete para compartilhar com a gente, né, um pouco aí dessa história. Então, eu quero que ela conte para a gente um pouquinho como foi, né, esses primeiros anos aí, os primeiros passos do PMI DF. Pode compartilhar com a gente, Margarete? Como foi para você tudo isso? Margarete, está ouvindo a gente? Bom, eu acho que ela não está ouvindo, né, Matheus? Ah, voltou. Menino, vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Aí tem uma pessoa que é o anfitrião, ele tinha tirado o som, aí eu pensei que ele ia colocar. A É, gente está te ouvindo, tá? vocês estão me vendo ou não? Não, vendo não, a gente só está te ouvindo, mas está vendo a sua foto. Pois é. Eu acho que alguém tirou aí o meu. Ok. O anfitrião está. E agora? Te vendo e te ouvindo, perfeitamente. Olha, anfitrião, você que segura a onda aí, tá bom? Porque eu estava vendo. Então, gente, essa história começou. Eu trabalho em projetos já há muito tempo. Eu trabalhava na Unisys, que é uma multinacional, inclusive era no Rio, trabalhava no Rio. Eu sou daqui, fui para o Rio, para a Unisys. Em 96 eu voltei para Brasília com minhas filhas, né? Meu marido é carioca, a gente ficou lá um tempo e a gente voltou. Quando eu voltei, em 96, eu gerenciei um projeto que a grande maioria conhece aí, que é o projeto da urna eletrônica. Todo mundo conhece, né? Porque a gente volta cada 2 anos, ou 4 anos em Brasília, né? E eu fiz esse projeto aqui, e eu voltei nessa época, em 96. E eu sempre ia para o Rio, onde é a sede da Unis, era a sede da Unis. E uma colega minha, a Valéria Gutierrez, ela falou, vem cá, você já ouviu falar do PMI? E eu tinha ouvido falar alguma coisa, porque eu fiz um projeto uma vez com uma empresa
do Canadá, que eles eram organizadíssimos, tinha uma metodologia muito legal, e eu falei, nossa, que trabalho legal. A gente é PMP, a gente conhece PMI, e a gente tem nossa metodologia, então ali eu conheci, mas passou. E ela me falou isso por volta de 97, 98, na verdade, porque os chapters estavam tentando montar chapter no Brasil. Começou esse movimento. E lá no Rio, eles faziam 2 reuniões, tinham feito, né? E aí eu pensei, na época, em 99, falei, olha, a gente podia ter um em Brasília, por que não, né? Capital do Brasil, onde tem os grandes projetos, os grandes programas, a gente precisa ter um aqui. E na época eu entrei em contato com os outros chapters, estava iniciando, não existia ainda, que era Ricardo Vargas, em BH, Mauro Sotility, no Rio Grande do Sul, Márcio Pietro, em São Paulo, e a gente fez essa rede maravilhosa que o PMI sempre tem, né? E eu comecei a criar esse movimento. O que eu fiz? Eu chamei algumas pessoas que eu conhecia para dizer, gente, eu queria abrir aqui um chapter, o que vocês acham? Vamos abrir e tal. Foram 25 pessoas para ver se tinha apelo essa minha ideia, essa ideia, né? O pessoal gostou. Eu entrei em contato, já tinha entrado antes com o PMI Internacional, fiz um business plan para dizer que a gente ia trazer para cá. Isso em 99. Só que tem todo o processo, você precisa ter membros, você precisa fazer as coisas acontecer. Então, a gente começou em 99, a gente já fez o que eu chamei na época o primeiro encontro de gerenciamento de projetos do Distrito Federal, que foi no Banco do Brasil, onde é o Centro Cultural agora, num lugar muito bonito, com um auditório muito legal, e a gente, então, além dessas 25 pessoas que inicialmente acharam a ideia boa, a gente fez um semináriozinho para poder atrair mais pessoas. E foram 100 pessoas, né? E a gente foi explicar o que era o PMI, que a gente ia fazer. Na época, o Paul Dismo, ele fez uma palestra. Quem não conhece, o Paul, ele já faleceu, mas ele era um PMI Fellow, né? Americano, que vivia no Rio e incentivador demais dos PMIs locais, né? Teve também um secretário. Eu tinha feito, gente, uma apresentação bonitinha para vocês, com fotos antigas, e a luz da minha casa acabou. Eu tive que pegar o carro, sair correndo, vir para a rua, nem trouxe meu computador nem nada, nem sabia se eu ia ter rede ou não, até conseguir. Então, vai ser no gogó, sem nenhuma exposição visual, desculpa aí. Então, a gente fez esse encontro em 99, com 100 pessoas, continuamos nossas atividades. Eu fiz minha certificação em 99, eu e o Rodrigo Loureiro, que foi também presidente, né, do chapter aí, do Distrito Federal, aqui do Distrito Federal, e chegou o Aloysio, que veio lá de fora, e já era certificado, e nós começamos, então, a fazer cursos de graça para as pessoas conhecerem o que é o PMI, o PMP, e começou a ter as certificações, a gente começou a criar essa massa crítica, né? Nós fizemos 4 encontros de gerenciamento de projetos. O primeiro em 99, o segundo em 2000. Em 2001, nós fomos oficializados, né? Tem um charter, né? Oficializado com 32 membros fundadores, que eu sou muito grata até hoje. Eu vi que tem o Orlandi está aí, tem algumas pessoas devem estar aí, que foram esses fundadores, né? E nós começamos, então, as atividades. Na época, era 25 anos atrás, né? Então a gente não tinha tanta suporte com ferramentas, a gente só tinha um website muito simples, a gente tinha um Google Groups, não sei se vocês se lembram desses grupos, né? Não, era Yahoo, eu acho, era Yahoo Groups. E
a gente foi fazendo as coisas e muito com foco na época, né? De envolver o governo, porque aqui é a capital do Brasil, o forte aqui é governo. Então, a gente teve esse foco de envolver as pessoas do governo e, e ensinar. Então, a gente fez muito trabalho para poder criar novos PMPs. Então, todos os PMPs de Brasília foram nossos alunos, né? Todos os iniciantes. E depois que foram criadas escolas, outros cursos, mas o PMI no Distrito Federal foi o grande fomentador. A gente buscou também muito apoio do governo, né, porque aqui é obrigatório, né, o nosso cliente principal. E a gente teve muita sorte, porque quando nós começamos, a gente teve o governo federal, na época, tinha um escritório, não tinha esse nome, mas era como se fosse um PMO central, onde gerenciava os programas e os projetos. Ainda tem um avião passando aqui para completar. E aí a gente trouxe muito estrangeiro na época. Então veio muita gente do PMI lá de fora desde 2001, né? De 2001 e 2002 nós tivemos a participação aí de pessoal do board do PMI. Na época tinham outras estruturas que hoje em dia não existe mais. Existia uma assembleia dos chapters, veio a presidente. Então a gente começou a ter muito contato com o mundo exterior também, né? E o nosso quarto evento foi um evento que foi ibero-americano, então a gente teve apresentações de pessoal de Madrid, de Portugal, tivemos gente da América Latina, de vários locais. Então, assim, na época, né, a gente construiu uma rede não só de Brasília, que foi a base de tudo, mas também a gente buscou fortalecer aí a, o apoio internacional. Então, foi basicamente essa história aí do início, que foi um início onde a gente teve aí muito trabalho em equipe, que ainda é assim, né? A gente continua com esse perfil, e é isso que aconteceu, e fico muito feliz de todo o esforço inicial, porque a gente precisava vender o que é o PMI, então essa era o nosso desafio, né? Começar não só vender o que é o PMI, mas vender o que é gestão de projetos, porque era uma época que as pessoas, de modo geral, sobretudo no governo, não tinham práticas de gestão de projetos e programas. Então, a gente teve que criar essa cultura. Esse foi o desafio inicial, né? Cada fase tem outros desafios. Os nossos desafios eram instituir o chapter, que já foi difícil. Nós deveríamos ter feito em 2000. Era para estar, né, fazendo 26 anos esse ano, só que demorou muito criar o CNPJ, né? A gente teve muitos desafios aí para poder oficializar. Na época, o CNPJ você não tirava tão facilmente, era muito demorado. Então, os jovenzinhos aí não sabem, mas era muito, hoje em dia é muito mais fácil. Então, nossos desafios maiores foram esse mesmo, de, né, criar uma cultura de projetos, de disseminar o nome do PMI e o capítulo. E foi um trabalho maravilhoso aí com uma equipe, né? É sempre a gente faz tudo, nunca sozinho, faz com equipes, e foram equipes maravilhosas, fundadores maravilhosos, membros que continuam até hoje membros. Então, só tenho a me orgulhar de tudo que aconteceu e que continua acontecendo com esses, né, brilhantes e sucessivos gestores que o capítulo tem tido, tá bom? Como não tem nenhuma apresentação, eu fico aqui disponível para qualquer pergunta ou interação que vocês queiram. Tá. Obrigada. Obrigada, Margarete. Olha, no chat aqui o pessoal ficou falando, olha, a gente quer essas fotos, então a gente depois dá um jeito de compartilhar com o pessoal aqui que está com a gente, que todo mundo quer ver como foi esse início, né? Claro que ouvir a história é muito bom,
né? Eu mesmo sou encantada por história, eu me conecto muito com a fala. Mas ver as fotos também é algo muito legal, né? Pra gente ver aquele início ali, então depois a gente pode compartilhar. Já colocaram ali, Matheus disse que quer essas fotos para nossa comemoração, tá? Então a gente já vai fazer ali, pegar essas fotos para a gente conseguir. Ótimo. É, Obrigada, tá, Margarete? Muito legal essa história. Eu que estou chegando no PMI agora, assim, né? Tem pouco tempo de PMI, a gente ouviu desde o começo, do início, de como foi, né? O porquê, o motivo. É muito inspirador e algo que fica aí permanecendo durante tantos anos, né? 25 anos de história é muito legal, tá? Muito obrigada, tá? Pela sua pelo seu compartilhamento aqui com a gente, das histórias e tudo que você construiu, né? Se não fosse você, talvez a gente não estaria aqui, né? Pela sua capacidade ali de querer fazer acontecer, né? Claro que eu sei que tem vários outros aqui que estavam juntos com você, mas nesse caso aqui, nesse momento, você está fazendo representando todo mundo, né? Mas agora a gente já contou ali, né, um pouquinho, Margarete falou pra gente ali o como ali começou, né? Mas a gente sabe que deve ter tido muita história ali, né? Então ali foi só aquele início. A gente imagina que tem história para contar, que daria para fazer um webinar só com essas histórias. Mas eu quero chamar aqui agora o Marcelo Cota, tá? Que ele foi da gestão 2011, 2012, e eu quero que ele compartilhe aqui com a gente um pouquinho dessas histórias que devem ser lembradas e contadas, né? Para todos que estão aqui. Alguns participaram desses momentos, outros estão chegando agora, assim como eu. Então, Marcelo, conta para a gente um pouquinho dessa história. Obrigado, Renato. Eu quero começar um pouco mais para trás. Eu fui aluno da Margarete, do Aloísio, do Rodrigo Loureiro. Margarete, não sei se se lembra, num curso lá nos Correios, né, que era uma organização bastante avançada em projetos, uma das mais avançadas que a gente teve no início lá atrás, né? Nós temos, inclusive, um colega aqui, o Tomás Orlando, que labutou muito lá nos Correios. Então, eu fui aluno, né? Eu comecei lá atrás também, e todo o trabalho da Margarete, e sucedido depois por esses colegas, né, foi fundamental para que eu me interessasse, né, em gerenciamento de projetos. Inclusive, eu vi a formação do capítulo. Eu lembro que em 99, um profissional de TI buscando, eu sempre gostei de gestão de TI, tinha já uma vibe para ser gestor e pesquisando na internet, encontrei, naquela época o PMBOK era disponível, encontrei um PDF chamado PMBOK, comecei a ler, vi que era de uma instituição chamada PMI, eu falei, pô, que legal, e comecei a ler o PMBOK e confesso a vocês que a primeira impressão que eu tive, eu falei assim, pô, mas isso é o óbvio, né, a lógica ali é muito bacana e muito fácil, né, para a gente que é de TI, né, lógica é muito importante, né? E aí eu verifiquei se tinha algum curso por aqui e tudo, e vi que havia esse grupo liderado pela Margarete e que depois foi me juntando, né, aí já na gestão do Rodrigo Loureiro como diretor também do chapter, né? Mas eu quero dizer que a Margarete é a nossa essência, né? Aqui, né? Ela teve depois uma carreira internacional, foi considerada uma das 25 mulheres de projetos mais, né, conhecidas no mundo inteiro. Então, essa é uma das coisas que eu vou contar aqui, né? Dessa sucessão, né, de bons gestores, né? Quero louvar também aqui, eu vi que temos 3 colegas aqui que participaram também ativamente, o Guilherme Lago, o Valderi, que imagino que esteja ainda nos Estados Unidos e colaborou bastante lá, e o Rogério, que foi nosso presidente aqui também, então obrigado, foram os que eu pude identificar aqui que estão nos acompanhando, né? Mas voltando à Margarete, eu quero dizer que não só ela, a Natália, que depois ajudou a nos contribuir, que foi outro exemplo, a Cristina, né? E durante, nós tivemos inúmeras diretoras nessa história toda do PMDF. Então, o protagonismo feminino é uma característica do PMDF, né? A gente tem aí uma contribuição muito significativa, né, das profissionais, gerentes de projeto, que tem ajudado bastante a unir, né? Porque o PMI
ele une uma comunidade, né, que tem os mesmos propósitos, mesmos valores, né, valores profissionais, valores de excelência, valores de cooperação, e isso tem muito da gênese feminina. Então, meu muito obrigado. Para falar um pouco dessas histórias, eu fiz questão de ligar para dois presidentes que me antecederam, que foi o Rodrigo Loureiro, com quem eu trabalhei e convivo até hoje em inúmeras outras atividades. Também liguei para o Giuseppe Janino, né, e conversei com ele sobre o que eu estava pensando em falar aqui para vocês, compartilhar, e meio que eu validei com eles. Também liguei para os outros dois presidentes que me sucederam, que foram o Francisco e o José Alves. Com eles também conversei e validei. Então, meio aqui eu estou sendo porta-voz de 5 presidentes aqui do PMI-DF, né? E em vez de contar as histórias, o que cada um fez, a gente meio que resumiu em 6 lições aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que lições a gente aprende, né? Uma prática, lição aprendida, né? Elas derivam de histórias, de vivências, de coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que suscitaram você, e se eu fizesse diferente, né? Ou que bom, que tal, né? E que chato, ou que, enfim, que poderia. Então, isso eu vou percorrer essas 6 aqui com vocês, e nesse caminho a gente vai contando algumas coisas, né? Então, elas podem ser lidas também com fatores críticos de sucesso, né? Acho que o PMI-DF, nos seus 25 anos, certamente pode confirmar, né? E o prêmio, né, de melhor chapter, que a Natália vai falar, ele resulta de uma construção coletiva e de um conjunto de boas práticas, de lições que foram se seguindo, né? Essa admiração mútua, essa inspiração, essa sequência, né, de pessoas que se entregaram, né, ela gera resultados e gera uma percepção de perenidade, que é o que eu acho que todos temos no PMI-DF, né, que ele possa seguir aí fazendo essa contribuição. Então, eu vou percorrer 6 lições. A primeira delas é a essência do PMI, que é a lição de cuidar do voluntariado, né? O trabalho do PMI é feito por voluntários. O voluntariado é um valor do PMI, né? E ele e o exemplo de voluntários ele é seguido por outros, ele inspira pessoas, né? Mas esse exercício de voluntariado não é nada trivial, né? Não é fácil atrair e nem muito menos manter voluntários. Todos sabemos disso aqui. Nossa cultura também brasileira não ajuda muito isso, nós não temos, né? Isso tem mudado, melhorado, eu reconheço, mas há todo tipo de candidatos a voluntários, eu diria, né? Há aqueles que procuram serem voluntários, procuram no PMI um palco para aparecerem, né? Alguns que não conseguem se realizar profissionalmente, né? E outros querem tirar proveito em benefício próprio e tal. Alguns não são consistentes, né? Falam mais do que efetivamente fazem. Mas o que a gente tem que realmente conseguir, né, na verdade, formar uma equipe que normalmente não é numerosa, né, de pessoas com quem a gente confia, né? Então, eu quero aqui agradecer aqueles que trabalharam comigo, aqueles que me antecederam, sucederam, e que a gente foi construindo, sim, né, com uma dedicação assim, fora do comum, porque você não consegue contar com muitas pessoas, e você, na falta, na omissão de alguns, você tem que se virar, né? Então, eu já presenciei, né, presidentes aí do PMI rodando tudo, né? E porque não conseguiram, né? E juntaram uma equipe. Então, é muito importante, né, essa formar uma equipe de voluntários, né? Aquelas pessoas que se dedicam, né? E as que praticam voluntariado sabem que a gente ganha muito mais do que doa, né? O retorno, a retribuição em termos de realização, de satisfação, né? De você construir alianças, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né?
ela é muito significativa. Mas isso leva tempo e muito esforço, né? Então, para a primeira lição é essa questão. Teve época no PMI, nesse período aí, que eu estou falando, um período aí de 10 anos, entre 2005 e 2015, mais ou menos, foi o período que essas 5 gestores, né? Eu no meio deles aí, o Rodrigo, o Giuseppe, depois o Francisco Zé Alves, e a gente percorreu e a gente sentiu esse desafio que é manter um grupo de voluntários, né? Então, mas isso foi superado, foi conseguido, e eu acho que à medida que as pessoas entravam, né? Vejam bem, a Natália lembrou que começou na nossa gestão, né? Eu lembro que na gestão do Francisco ele colaborou muito, do Rogério, então vejam que é uma sequência muito positiva. A segunda lição, o segundo desafio, o fator crítico de sucesso é sustentabilidade, né? Nós somos uma organização, me sinto ainda parte dela, né, sem fins lucrativos, é uma organização associativa que depende de filiados, então sempre a busca de novos filiados, nem todos os filiados se mantêm, né? Isso é muito importante para a sustentabilidade do capítulo. Há indicadores que precisam ser metas aí cumpridas e tudo. Nós temos também que, obviamente, gerar resultados, inclusive financeiros, para a sustentação do chapter. Então, nesse ponto, a parte de eventos é fundamental, né? No passado, eu não sei como está agora, a gente rodava sempre esse curso de PMP, que eu fui um dos primeiros alunos lá, como eu disse lá atrás, e o curso era uma fonte de renda. Assim como o encontro anual, que podia dar muito certo ou muito errado, né? A gente teve riscos nessas histórias da história do evento, não conseguiu os patrocínios necessários ou o número de inscritos, e aí poderia quebrar, inclusive, o chapter. Então, a questão da sustentabilidade é uma lição que precisa ser, e isso requer esse grupo de voluntários, requer muita persistência e tudo. Então, isso é um outro pilar muito importante para que o PMI siga forte, né? Uma terceira lição, que pode parecer meio careta do passado, né? Mas nós vivemos num mundo diferente hoje, nós estamos aqui num evento virtual, e eu vou falar de uma lição que é o network presencial, né? Então, eu obviamente convivo muito nesse ambiente virtual, como todos nós, mas eu queria ressaltar que a nossa experiência passada mostra que é fundamental o olho no olho, um encontro, né? Onde as pessoas se cumprimentam, se abraçam, né? E podem trocar, né? A gente sabe que um encontro virtual muitas vezes não tem o antes do encontro, nem o durante, né? A gente aqui não está conseguindo ver todas os nossos colegas aqui presentes, né? Já no encontro presidencial você enxerga todo mundo, e nem tem o depois. Então, os eventos presenciais são muito importantes, né? Para que você construa essa liga, né? Essa junção de valores e tudo mais, né? Então, no passado, além dos cursos PMP, a gente tinha o café com projetos, não sei como é que está isso agora. O café projetos muitas vezes também era realizado dentro das organizações, que é outra lição que eu já falo sobre isso. Nós tínhamos o Project Hour, nós tínhamos também um evento acadêmico chamado Universidia, que foi concebido aqui em Brasília, e depois levado a outros chapters. Então, você também trazia esse ambiente acadêmico, né, aqui. Então, reforça a importância dos eventos presenciais, e lamento que no dia 30 eu estarei fora de Brasília, senão estaria junto com vocês nessa celebração tão importante. Mas Que pena, contem Marcelo. Já comigo achei que ia te conhecer pessoalmente. Pois é, não, Uma mas pena. não faltará oportunidade, né? Com essa sugestão de mais eventos presenciais, né? Tenho certeza disso. Será um prazer conhecê-lo presencialmente. Então, eu entendo que o networking se fortalece também, né? Assim como
A gente sabe que as organizações maduras hoje no mundo, elas estão em trabalhos, em regimes híbridos de trabalho, né? Parte virtual, parte presencial. Uma organização não se sustenta só, né? Uma organização normalmente de médio ou grande porte, né? Talvez uma ou outra pequena se sustente só no virtual, mas as organizações grandes precisam desse misto, né? Desse ambiente híbrido, digamos assim. A quarta lição é que você precisa de organizações âncoras. O que eu estou chamando de organizações âncoras? Eu acho que a Cristina comentou isso muito bem quando falou, né, da importância da gente internalizar, da gente ter organizações que sejam um exemplo, mostrando para outras que ainda não abraçaram essas práticas que devam abraçar, né, as práticas de gestão de projetos, programas e portfólio. Né? Passado, a gente... Oi, tem um microfone abriu aí. No passado, a gente tinha... essas práticas não eram internalizadas. A Margarete comentou aí da dificuldade, a gente sempre fazia eventos para o governo abraçar essas pautas, demorou muito tempo, né? A gente tinha uma esperança no governo FHC, que instituiu lá uma gestão de programas, mas depois isso não foi dado a continuidade, então a gente perdeu um bonde ali enorme, né? A gente já poderia estar mais avançado ainda em projetos. Então, a gente ficava buscando organizações. E as nossas organizações, eu lembro que a gente aqui, por exemplo, no Banco Central, começou a criar escritório de projetos ainda na virada do século, ali em 2000 e pouco, a gente criou na área de TI. Eu saí da área de TI em 2003, criamos na área de fiscalização, tínhamos um escritório corporativo. Então, aqui nós trabalhamos muito. Inclusive, quero aqui, né, enaltecer, ganhamos o melhor PMO do ano, né? Está aqui o prêmio que eu guardo aqui no gabinete, né? Isso tudo, não porque a gente era quebrado, mas porque a gente aprendia com outras organizações, né? Eu lembro que a gente visitou organizações aqui em Brasília e fora e foi aprendendo. Então, acho que o Banco Central teve e até hoje, né? A Carol Bacelar é a nossa colega aqui que mantém essa chama acesa aqui dentro, né? Mas nós tivemos, por exemplo, o TSE, o Giuseppe, que foi presidente, foi o TSE que levou a prática de gerenciamento de projetos para todo o Poder Judiciário. Né? Nós tivemos a Caixa Econômica avançando. Eu estou citando só essas que eu me lembro, mas tem muitas. O Exército, por exemplo, foi um trabalho, acho que a Natália trabalhou muito nisso e outros presidentes, levou o gerenciamento de projetos para o Exército, depois levou para a área de defesa. Então, essas organizações âncoras foram muito importantes e seguem sendo. Né? A quinta lição, que tem a ver com isso, né, são parcerias nacionais e internacionais. Então, a parceria com o PMI Global é muito importante, ou seja, o capítulo, e aí a Natália vai falar melhor do reconhecimento que foi dado. Né? A gente tinha no Brasil, não sei como é que está, também uma associação de chapters que chamava Integração Nacional, então a gente trocava muita figurinha, inclusive defendendo aqui a importância do Brasil nesse contexto aí, né, e no relacionamento com o PMI, palestrantes, né, a Margarete lembrou do nosso saudoso Paul Dinsmore, né, ele inclusive fez parte aqui do Conselho Consultivo do PMI-DF na primeira edição, junto com o Peter Pfeiffer, né? Nós também, Ricardo Vargas sempre colaborou muito, Américo Pinto. Então, algumas estrelas também internacionais que vieram aqui. Então, era muito importante esse pessoal, né, vir a Brasília e fazer apresentações. Me lembrei agora do André Barcauí. Enfim, eu estou citando só alguns, mas não muitos, né? Com chapters, a gente, inclusive, tem uma experiência muito interessante, que foi fazer uma parceria chapter para chapter entre o chapter de Brasília e o chapter de Washington, D.C., né? A capital americana. Então, nós recebemos aqui pessoas do chapter de lá e colegas nossos foram para Washington trocar experiência. Então, essa questão de parcerias nacionais e internacionais é fundamental. E, por último, eu queria falar da governança e bons sucessores. Né?
A gente se preocupou muito ao longo do tempo com a governança do PMI-DF, a gente fez várias revisões do nosso estatuto, do bylaws, né? E fundamos também e cultivamos bastante o Conselho Consultivo. Eu mesmo fiz parte durante muito tempo, eu estou afastado agora, mas isso ajudou muito as diretorias executivas, a sequência dela, a terem essa experiência. Né? A gente já tem a prática do past president, né? Que é a Cristina atualmente, né? Mas, além disso, a gente tinha no Conselho Consultivo ex-presidentes que apoiavam em tudo. Né? Então, essa sequência de bons gestores, bons sucessores, também certamente é uma lição importante. Bom, era isso que eu queria falar. Eu quero só terminar dizendo assim, né, nós temos uma pedra preciosa que é a competência de gerente de projeto. Né? Essa competência é uma competência que eu sempre lembro, é uma competência daquela, eu digo que ela é imperecível, ela não se esgota, ela não termina, porque quando você aprende a gerir escopo, a gerir stakeholder, enfim, comunicação, riscos, olha a Margarete dando exemplo aí, pintou blackout aqui, ela se virou né? Então, isso tudo é algo que você leva para a sua vida, não só para a sua vida profissional, mas sua vida pessoal. Eu lá atrás fui voluntário em projeto de vida que foi gerado a partir, inclusive, de um sonho, de uma prática do poldismo e que eu levei em Brasília e São Paulo, quando lá morei, de forma voluntária também. Então, repare que é aquela competência que você carrega, é uma competência também multi-aplicável, né? Você aplica, né? Hoje sou gestor de pessoas já há 9 anos e aplico aqui diariamente, né? O pessoal de RH é um pessoal que gosta de abraçar a árvore, gosta de conversar e tudo, falando, vamos lá, o que a gente vai entregar e assim por diante. E a gente tem, então, melhorado muito o RH com esse modelo mental que a gente tem. Né? E ele é inexorável. Né? Competência em gerência de projetos, você é efetiva, você entrega, você realiza, você gera resultados, né? Se você aplica as boas práticas. Né? Então, era isso. Eu tinha outras histórias e tudo, mas vou parar por aqui para não consumir muito e a gente poder trocar, né, algumas ideias. Muito obrigado, uma honra enorme. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo. Nossa, ouvir você foi assim muito bom mesmo, muito maravilhoso escutar as histórias. E sabe uma coisa que me tocou muito assim, porque estou começando no PMI agora, e você citou muitos projetos que ainda estão em vigência no capítulo, né? Eu mesmo como diretora de eventos, né? Ano passado a gente fez vários cafés com projetos e assim, a gente vê justamente isso que você falou, quanto a importância do PMI entrar dentro das organizações. Então, a gente teve esse movimento ali o ano passado e está sendo assim muito bom. A gente já começou esse ano, então ver aí que o PMI tem essa tradição e que essa tradição está sendo mantida é muito bacana, tá? Muito obrigada por tudo que você compartilhou, Obrigado. tá? Bom, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai chamar a Natália. Antes de chamar a Natália, eu queria dizer para ela que é um prazer, assim, foi um prazer conhecer ela. A gente se conheceu a primeira vez no CBGPL, dividindo quarto, né? É E eu verdade. tive ali essa honra, né? Imagina, meu primeiro evento nacional, dividir quarto com a Natália Tatagiba e com a Ana Lima. Você imagina a história, né, que eu tenho. E ela teve a oportunidade de falar um pouco comigo ali, conversar sobre um pouco sobre essa trajetória dela dentro do PMI, me deu altas dicas, né, ali que eu carrego aqui comigo, sem contar as outras também que ela está sempre trazendo ali, que eu pego tudo ali para mim, com certeza. Mas aí, Natália, a gente quer saber de você, tá? Conta pra gente aí, como é que foi essa história aí do PMI DF, né? Você ganhar esse prêmio, receber esse prêmio do melhor capítulo do mundo, né? Eu mesma, assim, fiquei. O Matheus até falou, brincou comigo, mas você não sabia? Eu falei, não, eu sabia, mas eu não sabia que tinha sido na da Natália, e ele me explicou melhor, tal. Então a gente quer saber, tá, de você aí, esses detalhes, né, de como foi isso para você, e também saber um pouquinho como que foi o seu momento antes de presidente e como presidente também do PMI.
Muito obrigada. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque falar desse momento, primeiro para dizer, agradecer, né? Boa parte do meu time está aqui, que foi meu time nessa época e que me aguentavam, né, gente? Porque não basta trabalhar comigo, tem que me atender de vídeo, então não é fácil. De manhã para tomar café. Então, primeiro eu queria agradecer o Matheus, a Ana, a Cris. Eu acho que, primeiro de tudo, como o Marcelo falou, faz parte de uma história, né? A gente chegou aqui por um longo caminho, então muitas pessoas trabalharam para que isso acontecesse. É, mas eu acredito também que a gente foi muito intencional, a gente tem realmente evidências disso quando a gente foi assumir a diretoria, né? Eu assumi uma vice-presidência e logo em seguida eu assumi uma presidência interina. Quando a gente foi para as eleições, a gente fez um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho a gente colocou que a gente ia ser reconhecido como o melhor chapter do mundo. Então, isso está escrito lá. Eu lembro que até a Ellen, que estava no PMI na época, ela falava assim, Nath, não tá meio longe? E a gente falava, não custa sonhar, tem que estar escrito ali, né? Um dia vai acontecer. Mas acho que isso foi um trabalho de muitas mãos, né? Então não posso dizer que foi especificamente dessa gestão. Acho que tem uma história por trás que fortaleceu todo esse caminho. Mas eu elenco alguns pontos. Eu acho que a nossa diretoria era uma diretoria mista, então era uma diretoria com muitas mulheres. Eu fui a primeira mulher presidente depois da Margarete, então depois de muitos anos, mas a minha diretoria tinha muitas mulheres. E a gente tinha uma diretoria realmente mista, diversa, e que estava ali para trazer muitas sugestões e mudanças mesmo. Então, a gente incorporou muitas coisas boas que a gente já fazia e trouxe algumas coisas novas, como que vocês estão assistindo hoje um webinar, nasceu, né, dessa gestão, e no início ficava só eu e o Matheus aqui, mais ninguém. E foi assim por muito tempo, né? A gente investiu muito na nossa comunicação e em alguns pilares. A gente começou a comunicar mais o que a gente fazia, como o Cota falou, o Francisco, né? Na gestão do Francisco, a gente teve essa criação do Universidia, que é um programa utilizado por muitos capítulos aí, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente publicava isso pouco. Eu acho que uma coisa que a gente fez nessa gestão foi apresentar esses cases globalmente, né? Dizer que foi a gente que fez. Eu lembro que a gente chegou num evento fora e tinha uma pessoa apresentando esse projeto como se fosse dela. E daí foi que a gente entendeu, falou, a gente está fazendo alguma coisa errado, que a gente não mostra efetivamente todo o trabalho que a gente faz, ou seja, a gente trabalha demais e a gente não traz essa visibilidade do que a gente está fazendo aqui no capítulo. Outro ponto, a gente teve uma estratégia realmente muito focada em governo e alguns pilares que eram muito importantes para o PMI. A gente teve dois projetos muito grandes, né? A gente auxiliou aí na metodologia do governo federal de gestão de projetos, então a gente revisou essa metodologia, a gente fez vídeos e cursos de gestão de projetos pela ENAP, então tem muitos cursos ali que a gente fez gratuitamente. A gente expandiu as nossas relações, como disse o Marcelo, a gente fez uma grande parceria com o Exército, né? E depois essa parceria ela se tornou global. Então, o Exército tem uma parceria com o PMI, né? Que foi super importante. No CBGPL de 2019, nós lideramos uma iniciativa de liderança com o Exército no CBGPL de Campinas e a gente era só participante. É, São ações. A gente entendeu o que o PMI queria, que eu acho que é um pouco de estratégia também. Todo ano o PMI lança o seu planejamento, ele traz as suas diretrizes. Eu acho que a gente olhou para essas diretrizes e falou: olha, como que eu posso contribuir com isso? E escolheu projetos importantes. A gente fez projetos de governo, mas projetos de ações sociais, um muito grande com o BID,
que foi um projeto que trouxe muitos voluntários e a gente ajudou diversas instituições nesse sentido. A gente teve o projeto do Cota aqui também, o meu projeto de vida, então a gente fez em várias instituições. Eu falo que o Zé Alves levou a gente até numa igreja para fazer para fazer essa apresentação desse projeto. A gente estava treinando até padre, gente. Então a gente disseminou muito o nosso trabalho, mas a gente focou numa estratégia que a gente acreditava que ia trazer retorno para a gente. Em 2019, a gente se candidatou ao projeto brasileiro, ao CBGPL. Então, fomos muito corajosos, ganhamos ali na concorrência mesmo, gente. Não pensa que foi fácil, não. A gente se organizou, fez camiseta, torcida, política e ganhamos aí de all-in, assim, ninguém, não perdemos um voto. Mas aí, como todos vocês sabem, em 2020, a gente teve um ano de pandemia, então acho que a gente pegou. Eu acredito que eu peguei uma das gestões mais difíceis do PMI, porque foi um momento que o mundo estava passando, né, por um problema que até hoje a gente desconhece como que a gente sobreviveu a esse momento. E o que eu trago de mais importante sobre isso é que a nossa comunidade realmente se uniu. Então, o nosso time estava ali trabalhando muito, penso num momento muito sensível para todo mundo, né? Que ninguém sabia o que ia acontecer, e mesmo assim, essa diretoria estava ali unida num propósito. Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu acho muito legal. Tava eu, a Cris, o Matheus, a Thalita. A gente resolveu fazer umas máscaras com a marca do PMI. E aí, uma amiga minha, né, a Mari, que era presidente do Ceará, ela deu uma super ideia. Falou: cara, escreve esses bilhetinhos à mão, porque as pessoas estão tão sensíveis que elas vão adorar. Mas a gente tinha 300 filiados, né, gente? Então a gente passou, gente, horas fazendo esses bilhetinhos, porque não era uma frasezinha pequena, a gente queria ser emotivo. No final, a gente não estava mais se aguentando de escrever esses bilhetes, mas a gente cumpriu a missão e fez, mandou para casa de todo mundo. Acho que a gente teve esse cuidado com os membros, né, de ser muito gentil. A Cris está aqui, ela foi diretora de filiação e ela teve todo esse cuidado com as pessoas mesmo, que era muito importante. E, modéstia à parte, eu acho que a gente deu uma aula de gestão de projetos aí para todo mundo, porque a gente tinha um brasileiro para ser organizado presencialmente, com um local alugado, com várias coisas pagas. E eu lembro que a gente recebeu uma ligação do Ricardo Vargas, que era o Keynote, ele falou: Nath, tem que cancelar. E eu: não, vamos esperar. Ele: não, tem que cancelar, não tem como. A gente não sabe o que vai acontecer. E isso era ali entre janeiro e fevereiro. E eu acho que a gente foi muito corajoso de fazer esse evento online. Hoje aqui é tão simples, mas a gente colocou 1.500 pessoas online, né? Pelo Webex ainda. Eu e o Matheus, gente, de tudo que vocês imaginarem, a gente foi xingado porque as pessoas não conseguiam entrar. Quase matamos o PMI do coração. Mas a gente foi lá, entregou esse evento, o primeiro aí, que hoje é muito simples, mas que foi muito difícil, porque as pessoas elas estavam sensíveis, a gente estava tendo que trabalhar muito, estava de casa, a gente fez reuniões por muitas e muitas e muitas horas, né, Diana, no Webex, que era horrível, gente, olha, só Jesus sabe como a gente sobreviveu a esse evento. E eu acho que nesse momento a gente mostrou que, na verdade, nada é sobre projetos e tudo é sobre gente. Então, acho que a gente conseguiu mostrar nesse momento que o que importa mesmo são as pessoas, e quando você consegue engajar uma comunidade, engajar o seu time, manter os seus voluntários ativos. Eu quero fazer um agradecimento aqui à Carmen, que foi a gerente desse projeto, que aguentou a gente esse tempo todo. É, que isso só acontece quando você tem um time forte, com quem você confia, né? E eu posso dizer que eu tinha esse time, que é uma grande sorte, não, é uma construção. Então, acho que esses são os pontos principais que a gente construiu esse time. Eu acho que liderança é um pouco disso. Eu acho que a gente conseguiu passar
isso para o PMI. Claro que se a gente for pensar, né, a Diana está até aqui, é tantos capítulos, eu acho que a gente teve um pouco de sorte também, né? Porque nesse contexto todo a gente tinha uma narrativa muito boa, né? A gente tinha um capítulo em ascensão, a gente tinha muitos projetos, a gente conseguiu fechar várias parcerias importantes, né? E a gente que está aqui, que é de governo, sabe que demoram para fechar parceria, então isso não aconteceu exatamente tudo num ano só, isso precisou ser construído, né? Então, eu acredito que foi a estratégia que a gente fez para chegar até lá, né? Até esse prêmio. Então, eu quero muito agradecer a todo mundo que estava aí comigo, né? Eu era, como digo, uma presidente jovem. Então, eu estava aprendendo muita coisa também, quase enlouqueci muita gente, mas estou aqui, porque a gente tinha essa sede de fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a gente tem todas as oportunidades para repetir esse feito, né? Espero que a gente possa passar por isso novamente. E só para finalizar, eu queria agradecer, né, quem participou comigo, porque foi um ano muito difícil na minha vida pessoal e eu tive muito apoio e muito suporte, e eu não teria, né, conseguido passar por esse processo todo sem todos vocês. Então, pessoal, muito obrigada. Espero que a gente se veja aí muitas vezes. Obrigada, Natália. Olha, você falando aí, em vários momentos, eu sinto a sua emoção, sabe? Eu imagino o quanto deve ter sido um desafio para vocês passarem por essa gestão durante a pandemia, com um evento dessa estrutura, né, dessa magnitude, fazendo online. Nossa, eu não consigo nem imaginar como é que foi ali a loucura. E eu quero deixar só um comentáriozinho, que eu achei uma máscara no nosso estoque, tá? Eu vi essa máscara lá que você falou, tá? Então, um dia que eu estava mexendo lá, encontrei. Então, assim, muito obrigada pelas suas palavras. Eu vejo muita emoção e muito orgulho do que você construiu nesse tempo, né? E tudo que você vem trazendo, porque você ainda continua contribuindo, né? Eu mesmo, como voluntária, sinto essa contribuição e tantos outros voluntários, tantas outras pessoas que passam pela sua vida, tá? Muito obrigada. Agora a gente vai para o nosso quarto e último ato, né? E a gente vai trazer aqui agora o nosso atual, né, presidente, Matheus Rocha. Eu sei de muitas histórias já, né? Eu sei que não começou agora, né? Então eu imagino ali o quanto de coisa que Matheus já deve ter passado, sei de algumas histórias. Mas a gente sabe também que está transformando e que o futuro está começando agora, né? Está começando com quem está aqui, né? A gente viu tudo que já foi construído, mas a gente tem um futuro longo pela frente. E a gente quer saber de você, Matheus. Eu quero que você compartilhe um pouco dessa trajetória sua. Quero que você compartilhe também a sua experiência como presidente e o que você também, né, almeja aí para o futuro e deseja também para o futuro do capítulo. Boa, Renata. Obrigado, né? E eu fico feliz de compartilhar esse momento aqui com você, com a Ana, né? E com muitos dos nossos voluntários que estão hoje no capítulo, que eu tenho certeza que serão aí essas lideranças que o Marcelo Cota bem comentou na fala dele, de que é importante a gente pensar, né, na continuidade do PMI-DF, porque eu espero que tenham aí muitos outros webinars comemorativos de marcos, né, de 50 anos, 75, 100 e por aí vai, que venham muitas comemorações. E eu gostei muito de reviver muitas histórias do que a Natália trouxe aqui, né? Me fez lembrar quando eu cheguei em 2017, ainda muito tímido em participar das iniciativas do PMI-DF. Eu conheci o PMI através do professor Roberto Leão, né, na pós-graduação ali na Universidade Católica de Brasília. Então eu, muito incrédulo, falei assim, tem uma comunidade, acho que você vai se identificar, participa. Eu fiquei assim, mas trabalho voluntário. A primeira coisa que me veio à cabeça é, qual que é a remuneração? O que que ganha de dinheiro? Ele, não, mas não tem, você vai lá, trabalha, mas é o network, a comunidade, vale muito a pena, você que está começando, você vai ter muita oportunidade. Aí com ele eu não falei nada, mas eu comentava em sala de aula.
Eu que não vou para isso trabalhar de graça, que não sei o quê, não vou ganhar nada, vou ficar quieto. E aí depois ele continuou compartilhando eventos, e aí eu decidi me dar esse presente, né, que hoje aí é parte da minha vida, que foi conhecer o PMI, né, e entrar como voluntário ali no 17º encontro de gerenciamento de projetos em 2017, que foi no CNTC, né, Nath? Era ali os eventos perto da Dom Bosco. Foi. E aí, uma coisa que acho que é o mais que ficou na minha memória, assim, da época desse evento, além do chegar ali e encontrar uma comunidade que eu fiquei muito assustado pelo perfil das pessoas que estavam no evento, no sentido de, poxa, galera que está aqui, é aqueles profissionais de Brasília que é onde eu quero estar daqui a alguns anos, né? Não sei como chegar perto dessas pessoas e conversar. E aí eu fui para esse evento, aí a Natália vai lembrar, eu estava com um terno, que a roupa não cabia em mim praticamente. Eu nunca tinha usado terno na minha vida. Tinha acabado de chegar do interior de Minas. Falei assim, não, esse evento tem que ir de terno, tem que ir não sei o quê. Então assim, eu não podia sentar. Né? A Cris tá rindo ali, ela lembra, porque se eu sentasse, capaz que o botão da camisa estourasse. Então foi uma... quando eu olho as fotos assim, ainda eu em pé, tava uma maravilha, né? Mas para o sufoco que foi estar ali. Mas essa experiência que eu tive no evento, né, me fez refletir de que realmente se envolver com essa comunidade não é uma perda de tempo, né? Ali, conforme você vai se engajando, conversando com as pessoas, você vai tendo ali a oportunidade de realmente se desenvolver. E além do EGP, eu tive a oportunidade de participar de uma formação com o José Alves, né? O José Alves tem um livro, né, que ele ensina ali gestão de projetos do básico mesmo, utilizando o Excel, um Excel muito bem estruturado e que me fez conhecer ali de ponta a ponta o que que é a gestão de projetos, né? O que que a gente conseguia ganhar e como que isso é importante, independente da área de atuação que a gente esteja. Então foi uma experiência, e logo ali nos primeiros 6 meses foi uma grande mudança mesmo de pensamento em relação à instituição e em relação ao voluntariado, né? E que bom que eu me dei essa oportunidade hoje, quando eu converso com os nossos voluntários, com quem tem interesse em conhecer, né, mais sobre o PMI. Eu conto essa história porque realmente isso daqui é um mar de oportunidades e é um ambiente seguro para a gente se desenvolver, né? O PMI foi muito essa casa para mim, esse ambiente que eu podia experimentar, eu podia testar coisas que eu via em sala de aula e que eu não seria punido no sentido de se eu errar aqui, estou demitido, né? Então, o PMI me trouxe essa segurança e me ajudou muito, né, a garantir essa experiência. Então, se eu tinha alguma dúvida com alguma coisa, eu procurava a Ana, procurava a Cris, procurava a Natália, né, conversava com o Sobral, que era um diretor aqui da época. Então, assim, foi um período que foi muito importante, né, para a construção ali do profissional que eu sou hoje, né? E esse episódio ali das máscaras, eu lembro que eu recém-chegado eu não tinha muita coragem de falar as coisas, mas eu via a Thalita aqui escrevendo no papel e eu escrevendo também, falava, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Eu não tinha coragem de falar, né? Tava recém... Aí eu falava, meu Deus, e era papel à mão, você já não conseguia pensar em mais nada. Aí a Thalita, a gente tava tentando fazer mensagens personalizadas mesmo, sem repetir. Chegou num nível que eu disse, não, bora escrever, eu acho que é uma pessoa que vai receber, a outra tá longe, não vai se lembrar disso, não vão se encontrar. A gente começou a repetir ali as mensagens de agradecimento, mas foi realmente uma experiência ali né, durante a pandemia, que também foi bom de viver esse momento ali, pela proximidade que a gente desenvolveu e por estar ali preocupando de fato com o bem-estar, com a saúde ali da nossa comunidade, e a gente, quanto capítulo, não, né, não nos colocamos ali numa posição só de receber o que estava acontecendo e não fazer nada, né, não ter nenhuma ação. Isso aí foi parte dentro de um monte de coisa que a gente começou nesse período ali de pandemia. Né? Então, desde a ação com a máscara, o nosso primeiro encontro, né, Cris, de governo, né? A gente conseguiu reunir, fazer esse evento online em parceria com outros capítulos do PMI no Brasil. Foi nesse período, como a Natália comentou, que nasceu o que a gente tem hoje, que é o circuito de webinar. Então, começou ali de uma forma muito tímida, um webinar por mês, e nesse ritmo que a Natália comentou,
né, um webinar por mês, entrando eu e ela ali, e mais ninguém na sala. De vez em quando entrava algum diretor, algum voluntário, mas a gente mantinha ele a cadência. Tinha um dia que, de fato, ficava eu, Natália e a Cris na sala, conversando ali como se a sala estivesse cheia, e o palestrante, aquela coisa toda, né? Foi uma experiência muito bacana e que hoje ainda rende muitos frutos aqui para o nosso capítulo, né? Antes de avançar aqui para os próximos pontos, eu quero trazer uma pessoa que hoje faz muito sentido ela ter esse momento de fala, porque é alguém que ainda me ajuda muito no processo de construção do Matheus enquanto líder aqui de capítulo, né? Enquanto pessoa que compartilho muito da minha ambição profissional, o que que eu quero com o PMI, né, pós-gestão. Então, eu vou convidar aqui a Diana para que fale aqui com a gente hoje, 2 minutinhos. Acho que é importante. A nossa Big Boss aqui do Brasil, tá, gente? A Diana é Nossa, a quem sou dona de eu? todas as coisas, então, Nossa, quem sou eu? Não, você estava olha me aí. apresentando, eu pensei que você estivesse falando de outra pessoa. Eu ia Pois é chamar tu, alguém, não é? Quem sou eu? Obrigada, que pois é tu, lindo, nossa Big Boss. que lindo. Já que hoje, obrigada, Matheus. Oi, Renata, oi, todo mundo. Já que hoje vamos contar a história, né? Então, eu vou contar a história da minha primeira. Eu comecei no PMI em 2018. E eu não era chapter partner, né? Eu era chapter operations analyst, que é a pessoa que está responsável mais por questões de governança dos capítulos e eleições, e o famoso charter renewal, né? Os presidentes antigos vão lembrar, eu acho, que é a renovação do acordo com o PMI que acontece todos os anos, né? E aí eu tenho que ligar para Natália Tatagiba, né? E a gente tinha um problema no sistema. Ela já sabe o que eu vou contar. A gente tinha um problema no sistema porque o sistema ele era criado para os capítulos americanos. Então ele não previa a mudança a flutuação do dólar. Então todo capítulo que não era dos Estados Unidos tinha que fazer um negócio lá e a gente falava para as pessoas: não, mas todo mundo faz e a gente tem o ok dos nossos gerentes, dos nossos diretores, e é assim que a gente faz no Brasil. E a Natália falou: eu não vou fazer, porque é o meu CNPJ que está aqui. Eu falei: gente, deixa eu prestar atenção nessa menina. E ela falou, e eu fui, falei com quem eu trabalhava, falei assim, ela falou isso para mim, que não vai assinar, não vai fazer desse jeito. E quer saber de uma coisa? Ela está certíssima. Nós é que estamos fazendo tudo errado. Então, tem que dizer lá para o pessoal do Global que se a gente for uma associação, um instituto global realmente, que a gente tem que fazer essas adaptações. Foi corrigido? Até hoje, mais ou menos, Natália. Hoje você ainda não assinaria aquilo ali. Mentira, mentira, no passado foi corrigido. Agora a gente faz em real, tá? Agora a gente faz em real. E cada país faz na sua própria moeda. Então, olha, de 2018 para 25. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu corrigir. E essa foi a minha primeira interação com a Natália Tatagiba, assim, não vou assinar, eu gostei dela. E aí depois a gente se trabalhou muito perto durante a pandemia, né? Porque a gente tinha um espaço no Rio de Janeiro, onde eu moro, onde vivia onde morava uma parte da equipe do PMI, que atendia o PMI, e aí todo mundo foi para casa, a gente nunca voltou, né? A gente trabalha de home office até hoje, o escritório foi entregue, tanto que a gente tinha no Rio quanto em São Paulo. Aliás, no PMI, de uma maneira geral, todo mundo faz home office, né? E, e a Natália falou que ia fazer o evento online. E a gente não estava nem entendendo o que ela queria dizer com o evento online, o CBGPL online. E eu conversando com a Ellen, que era a chapter partner na época, tinha a minha posição, e olha, eu não sei o que vai acontecer, mas a Natália disse que vai fazer, e o grupo dela está firme, ela tem uns voluntários também que querem fazer, então vamos ajudar. Eu falei, tá bom, vamos lá.
e foi muito legal, foi uma confusão. O Webex não estava preparado para receber o CBGPL, mas foi entregue. E foi uma entrega muito bonita, de muito, como é que é? Sangue, suor e lágrimas, né? Teve gente xingando, mas também teve gente falando coisas maravilhosas, né? Porque o CBGPL foi feito online no momento que não existia realmente evento online, muito menos um CBGPL para mais de 1.000 pessoas. E também por ser online, está todo mundo preso em casa, eu estou falando muito, perdão. O público novo veio, né? Porque foram 1.500 pessoas que participaram. Então foi sensacional. Então esse foi o começo do meu relacionamento com o Distrito Federal. Hoje, o Distrito Federal é um lugar onde eu tenho grandes amigos, né? Eu não posso falar mais que isso está sendo gravado, né? Mas hoje, o Distrito Federal, semana que vem eu tô aí, na festa de vocês. Ó, consegui, consegui a passagem. E é um capítulo muito especial para mim de pessoas que me ensinam sempre que eu interajo com elas. Que me ensinam sobre questões profissionais, de determinação e foco, e persistência, e também me ensinam como pessoas, né? Porque são pessoas muito especiais, por isso que fazem o que fazem, são voluntários, né? Então, eu não posso falar mais nada porque está sendo gravado, mas é um capítulo muito especial para mim e estou muito feliz. Não foi combinado isso. O Matheus perguntou: é você que está na sala? Eu falei: por quê? Tem outra Diana Victor na sua vida? Não é possível. Mas eu vim, eu queria participar, mesmo porque semana que vem eu estou aí. Eu queria saber mais histórias, participar do evento de vocês. Eu amo trabalhar com esse capítulo, amo de paixão. E sou muito grata pelo privilégio de ter a oportunidade de trabalhar com vocês. Para quem não Boa, ia Gi, falar nada, obrigado. falei muito, né? Perdão. Obrigado demais, Gi. Obrigada, Vamos, Diana. Obrigada, Matheus. Matheus, quer tocar, sim, continuar ou posso colocar por aqui, por aqui? posso continuar aqui? Eu trouxe a Diana porque ela faz parte de um marco assim da minha vida muito recente que eu estava muito, assim, mais uma vez desacreditado, né, que eu seria capaz de alcançar essa conquista, né, que foi a minha certificação PMP. Né. Eu tirei a certificação PMP no dia 28 de agosto de 25 e por coincidência aqui, né, 28 é o dia do voluntariado, né? Eu não escolhi essa data à toa, né? Eu lembro que a Diana me encontrou em um evento, encontro de lideranças aqui da América Latina. Ela me deu um voto da certificação e ela falou: estou te dando isso antecipadamente porque eu sei que você vai conseguir. Aquilo ali me ajudou, mas também falou: pronto, se eu não tiro essa certificação, eu vou assinar minha carta e vou partir do PMI para outra coisa, né? Mas assim, deu tudo certo nesse processo, né? Desse encontro de liderança no primeiro semestre, até o momento de eu tirar minha certificação PMP, foi um período que eu sempre pensei, eu tenho que ter essa certificação porque a Diana acreditou em mim, ela me deu um bottom, e eu tenho que usar esse bottom. Então, a Diana me deu força aí nesse processo que é um marco aqui da minha trajetória com o PMI, né? E para caminhando aqui, Renata, já para encerrar minha fala ali pegando um gancho do CBGPL já do PMI que a gente está construindo juntos, né? Porque não é o Matheus fazendo sozinho, eu tenho a Ana aqui não é meu braço direito, é braço direito, esquerda, a perna, muitas vezes a minha cabeça também, porque tem horas que é muita coisa, eu não consigo pensar e ver muita coisa, e a Ana está aqui trazendo esse equilíbrio, ela e a Cris, né? Então, não foi só fazer um CBGPL ali com a Natália, foi fazer um CBGPL online para 1.500 pessoas com 5 salas paralelas acontecendo simultaneamente, organizado tudo no PDF com links. Então, não foi só, né, o 1.500 congressistas ali, acho que foram quase 100 palestrantes, foi uma coisa assim de doido acontecendo todo
ao mesmo tempo a gente aprendendo ferramenta. Palestrantes no mundo, né, Matheus? Tinha gente de fora Exatamente. entrando também. Então, assim, foi muito além do que um primeiro CBGPL, né? Teve muita coisa envolvida, muita gente envolvida, muito sentimento, muita coisa de somos os primeiros e daqui para frente a história vai mudar, a forma de fazer evento vai mudar. E é isso que a gente vive hoje no PMI e que eu e a Ana a gente conversa muito como quando vamos trabalhar no nosso adorável planejamento anual, que é a Diana e a Guardiã, né? De o que que a gente vai fazer para que o PMI DF continue nessa crescente, nessa evolução de vida, desde tudo que a Margarete fez, o Cota, a Natália, José Alves, Giuseppe, todo mundo que passou por aqui fez, como que daqui para frente a gente vai continuar, né? A gente vai conseguir manter esse nível, manter a qualidade, manter a questão de inovação. Então, trazer para os nossos eventos, né? Eu digo aí que nessa minha gestão aqui para mim, o que me fez assim vencer muito em relação quando eu olho para o PMI, minha gestão no PMI, é o que a gente conseguiu fazer no PMI Dev Summit no ano passado, né? Eu tinha um desenho de um evento na cabeça, falei, bom, eu preciso de alguém que vai confiar nisso aqui que vai fazer. Aí quem era a pessoa? A Ana Lima. Aí a gente conversando, é palco 360, suspenso, 2 toneladas empendurado e o negócio acontecendo, 8 pessoas no palco ao mesmo tempo, roda de discussão, palestra, case, a gente vamos conseguir. E aí, nas primeiras conversas ali, eu, Ana, aqui, a gente, meu Deus do céu, isso é muito arriscado, nunca fizemos. Falei assim, não, mas nessa gestão a gente vai fazer, vai acontecer. E algumas vezes, Marcelo, muitas vezes, a gente se deparou de, vamos quebrar o capítulo, não vai ter patrocinador, não vai ter público, não tem dinheiro para pagar a estrutura, a gente não tem dinheiro em caixa que vai pagar a estrutura. Então, aí eu falei, Ana, eu vou deixar minha carta pronta, que se chegar uma semana antes do evento, não tiver, eu vou entregar minha carta, e aí você, como vice-presidente, você tem que assumir, então vai ficar. Então, assim, mas foi um passo, né, de fé nossa e de muita confiança no time de voluntários que a gente tem aqui hoje, de que nós somos capazes, nós temos profissionais de projetos aqui das mais diversas áreas, de área de saúde, engenharia, governo e tudo e junto aqui, sem literalmente ninguém desacreditar ou soltar a mão de ninguém, nós vamos conseguir fazer e sair do outro lado, né? Então, tive muito apoio da Diana, da Natália, né? Pessoas que acreditaram nessa ideia, acreditaram nessa proposta de PMI e DF do presente, né? Do futuro. Temos a Renata aí que recebe os desafios e consegue mostrar isso, entregar isso como valor para nossa comunidade. Quando a Renata assumiu a diretoria no ano passado, eu falei, então, você tem a missão aí de pelo menos 15 cafés com projetos e, inclusive, cafés com projetos com inovação, que é o café com projetos fora de Brasília. Então, a gente fez café com projetos no Rio de Janeiro, em Minas, em Goiás, né? Então, em São Paulo. Então, assim, tudo isso. E aconteceu da Renata. Não, vamos alugar carro e vamos para Goiânia, porque tem que ser presencial, e vamos fazer o café com projeto presencial em Goiânia. Liga para o presidente: olha, Ivan, tô indo aí, vamos fazer um evento presencial em Goiânia, pode, vamos fazer junto. Então, assim, a gente trouxe mais essa inovação para o pro nosso evento. E é esse o PMI-DF que a gente tem construído, né? A Margarete sempre esteve aqui com a gente, então a gente tem agora, mais forte do que nunca, o nosso comitê de governo, né? Onde a gente conta com o apoio da Margarete, ali com muitas ideias, trazendo o que funciona, trazendo toda essa bagagem de sempre estar aqui com a gente, né? Então, o PMI que a gente tem construído, que a gente quer ver daqui vários anos, né? E as próximas gestões que estão vindo, é esse PMI que inova, que envolve a comunidade, né? E mais do que nunca, e aí para encerrar o que eu sempre falo, eu não sei qual que é o objetivo das pessoas que estão se envolvendo com o PMI, mas eu espero que o PMI seja na vida de vocês o que ele é e o que ele representa na minha vida, né? Então, seja qual for o seu objetivo, eu tenho certeza que se envolver com o PMI vai fazer com que você chegue lá, né? Você está numa comunidade que realmente te abraça e te ajuda a alcançar
esses sonhos e que tem pessoas que acreditarão mais em você do que você mesmo. Então, Renata, Ana, Cris, Cota, Margarete, né, todo mundo, Natália, que preparou o PMI para que eu vivesse tudo isso hoje. Meu muito obrigado. E o Matheus que fala aqui hoje, com certeza não seria, né, esse daqui, se não fosse o que vocês fizeram, a dedicação de vocês à nossa comunidade. Então, muito obrigado. Renata, você é, como eu digo, você é uma grande revelação nossa aqui do PMI-DF. Eu confio cegamente assim em você. É uma pessoa que eu sinto uma coisa muito boa em ter por perto, né? A Ana, acho que ela já tá careca de saber disso. Tem hora que eu levo umas coisas assim pra Ana, cada tá falando, meu Deus do céu, ganhei um filho. Eu vou falar com o filho porque porque tem hora que eu consulto a Ana como se ela fosse realmente alguém aqui de referência. Eu vou pedir bênção para Ana, bênção para Natália, para Cris. Então, gente, obrigado demais, gente. Se aproximem do PMI, e se permitam viver isso daqui que eu trouxe e compartilhei um pouco com vocês. Renata, Obrigada, Matheus. Ah, suas palavras é maravilhoso. Eu amo ouvir o Matheus, gente. A gente está sempre junto, eu, Matheus, Ana, Cris, a gente está sempre ali trocando ideias e eu também sou dessas. Matheus, o que que você acha disso? Ana, o que que você acha daquilo? E aí a gente tem essa troca maravilhosa, então, assim, me desenvolvendo demais. A gente está indo para o fim já, tá, pessoal? Mas eu quero agradecer, primeiramente, todos os nossos participantes que estão aqui com a gente, tá? Os nossos convidados. Mas antes da gente encerrar, e também a gente vai ter uma fala da Ana, tá? Daqui a pouquinho, antes do encerramento, eu queria muito que cada um de vocês, primeiro os convidados, tá? Eles vão falar em uma palavra, em uma frase curta, tá? O que que o PMI é para vocês? Então, cada um pode abrir o microfone e falar isso aí. Esse sentimento, eu vou começar por mim. E os participantes que estão com a gente, eu quero pedir muito que vocês coloquem no chat, tá? Essa palavra ou essa frase, né, que vocês sentem e que representa, né, para vocês ali de forma muito, muito verdadeiro, que é o PMI. Então, para mim, o PMI é um propósito de vida. E é isso que eu quero trazer, que é ele está transformando a minha vida, então ele é um propósito de vida para mim. Matheus, vou puxando, um vai puxando o outro. boa. Para mim, o PMI é oportunidade. Ana, É onde eu cresci como profissional, né? E também consegui me encontrar como pessoa. Puxa, Cris. PMI para mim é um ambiente de construção e give and back, né? Devolução para o universo de tudo que a gente recebe de bom, né? Então, o PMI me permitiu isso tudo. Margarete. Olha, o PMI para mim é assim, é uma parte tão importante da minha vida que eu acho que se não tivesse PMI, eu não seria essa pessoa que eu sou. O PMI, ele desenvolve muita gente como pessoa e profissional. Ele dá uma visão para a gente muito maior do que o local que a gente mora. Então, assim, hoje em dia eu tenho a visão global graças ao PMI, né? É lógico que ele também ele abre espaço para você doar. E quando você doa, você aprende muito. Então, ser voluntário é de um aprendizado. A gente viu aqui as pessoas falando, é como se você fosse um empresário, né? Um dono de uma empresa que você tem que fazer ela rodar, virar, ser sustentável, servir o cliente. Então, o aprendizado de liderança, gestão, é assim, é algo fenomenal. Se as pessoas, eu falei isso no início, quem não foi voluntário não perca essa oportunidade, porque você vai se transformar. Então, PMI, para mim, é uma parte importantíssima da minha vida, vive assim no meu coração e na minha mente. Não sei se ouviram bem. Ouvimos sim. Marcelo? Bom, PMI para mim é
A forma é o caminho para realizar o bem, o necessário, o certo, né? Acho que ele traz esse caminho, né? Um caminho representado por boas práticas, por pessoas envolvidas, comprometidas, né? Então é um caminho para fazer o que precisa ser feito, né? Aqui no Brasília, no Brasil, no mundo, né? E, enfim, oxalá a gente consiga levar isso cada vez mais pessoas, né? Levar introduzir isso nas crianças, nos jovens, né? E também nas pessoas mais amadurecidas, mas não tiveram a oportunidade que nós temos aqui, né, de enxergar esse potencial, né? Muito obrigado mais uma vez a todos, eu muito feliz aqui com essa oportunidade aqui. Um abraço. Responsabilidade, né, gente? Bom, eu acho que eu acredito muito que é um projetinho de cada vez, sabe? Eu acredito que a gente muda o mundo mesmo, e a gente não muda o mundo indo fazer um trabalho fora do Brasil. Acho que você muda o mundo quando você muda as coisas à sua volta, de quem está do seu lado. Então, quando você transforma a vida de quem está próximo a você, quando você auxilia quem realmente precisa, quando você ajuda outras pessoas a se desenvolverem. Então, eu acho que esse é o significado de comunidade, né? Que é o que a gente é, que ninguém larga a mão de ninguém. Então, acho que todos aqui vocês ouviram, todos fazem parte um da vida do outro. Eu acho que no fim é isso que importa, né? Tudo na vida é sobre gente. Então, para mim, o PMI é isso, assim, são as pessoas que fazem isso aqui acontecer, que doam as suas horas, né? Que estão aqui por várias horas para fazer com que uma outra pessoa tenha uma oportunidade melhor. Então, que a gente possa fazer isso por muita gente e estar sempre retribuindo, né, tudo que a gente recebe. Então, que agora, né, Matheus, que no próximo ano a Ana receba aí e que ela passe para frente, que a gente consiga fazer história aí por muitos anos. Queria só complementar uma coisa, nós estamos com o Orívio Balbino, que é um dos nossos filiados mais antigos aqui na sala desde o início também, gente. Tá? Só para não deixar de considerar aqui, né? Diretora de filiação, sempre diretora de filiação, né, Nath? Sempre olhando. Sempre. Obrigada, Cris, por ter esse cuidado aí com os nossos filiados. Obrigada, Margarete, obrigado, Marcelo Cota, Natália, Matheus, Cris. E agora eu vou passar a fala para a Ana, que vai trazer algumas palavras e vai fazer uma homenagem aí, um encerramento para a gente também. Ana, é com você. Olha, difícil a missão de falar depois de tanta história, né, que tocou o coração, né? Ver essa construção que foi feita desde o momento em que a Margarete começou, o Marcelo Cota trazendo vários projetos aí que a gente até hoje conduz, como a Renata comentou, né? Também trazendo aí essa visão até hoje da integração nacional que ainda continua tendo, a gente tem, né? Então, essa construção toda de coisas que hoje a gente teve no legado, né, que foi sendo construído, mais a visão desse futuro que nos espere, que, né, essas gestões foram trazendo, foi maravilhoso, né? E ouvir essas histórias assim são de arrepiar, né? Assim, então eu vejo que hoje a gente não celebra somente uma data, né? Mas celebra 25 anos de história, né, que esse capítulo e que o PMI né, nos proporciona através do PMI-DF, né? E percebe-se assim que a gente nasceu não somente do propósito, mas que a gente conseguiu crescer, se fortalecer com coragem, mas entretanto e todavia, com a participação de todos os voluntários, porque desde o presidente, né,
todo mundo que está aqui é voluntário. Eu brinco muito que quando precisar limpar o chão, nós vamos limpar, não interessa se é presidente, se é vice-presidente, quem está comigo aí sabe. Eu, Matheus, a gente faz o que tem que acontecer junto com todos os voluntários. Isso é uma construção que é feita em conjunto. Então, isso não seria nada, né, se a gente não tivesse todos esses voluntários trabalhando por nós e pelo PMI-DF, né? Então, assim, essa história ela exige realmente aí essa visão de construção de futuro. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos que estavam aqui hoje, né? Um agradecimento especial para Margarete, para o Marcelo Cota, Natália, Matheus, Renata, Cris, que tiveram aqui, né? Trazendo todas essas ideias e todas essas visões que foram maravilhosos para a gente, conseguiram representar gerações de 25 anos, né, para o nosso capítulo, e toda essa construção em momentos que a gente fez em conjunto. A nossa querida Diana, né, que veio aí, está, tenho certeza, e vou comentar aí com os nossos primos que tivemos a honra de ter essa presença aqui hoje. A gente é assim, gente, a gente também é competitivo, tá? A gente também quer agradecer, né, aos nossos antigos presidentes também. Então, nós tivemos aí Rodrigo Loureiro, Giuseppe, Francisco, José Alves, Gino. Então, foram várias, né, presidentes que passaram, que foram continuando, né, fazendo com que essa ideia pudesse continuar. Renata, querida, obrigada né, eh, pela sua homenagem para a gente. A gente sabe também de todo o seu esforço, de tudo que você é capaz, e eu acho que aqui no Piamai você tem espaço só para mostrar o que você já é capaz. Então a gente tem certeza muito disso. Também quero falar do Sobral, que foi uma pessoa que não está aqui hoje com a gente, mas uma pessoa que também foi a pessoa que, inclusive, me deu a oportunidade de entrar no capítulo. Então, é, através dele, eu consegui entrar e ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? E a todos os nossos convidados, né, que estão aqui hoje, os nossos voluntários que faz e acontece a nossa comunidade, né? E aos nossos grandes amigos, porque como todos trouxeram, eu acho que tivemos isso na fala de todos, a gente realmente carrega amigos aqui para a vida. Então, assim, além da construção profissional, a gente tem uma construção de amizade que vai além do PMI. Eu digo que hoje, em qualquer estado que eu vou, eu tenho gente para conhecer, porque tem nossos primos, que são os outros PMIs que estão lá para nos receber. Então, gente, essa comunidade é assim, fantástica, tá? Então, assim, eu vou deixar uma mensagem final, eu vou pegar uma colinha aqui, mas aqui nós tivemos aí 25 anos de história que só foram possíveis porque realmente tivemos pessoas que acreditaram e que participaram e que fizeram o PMI-DF acontecer, tá? Então, o próximo capítulo dessa história, ele começa agora e a construção dele é de todos nós. É seu, é meu, é nosso. Então, participe dos nossos eventos, se engaje como voluntário, para a gente construir esse futuro do PMI-DF e esse futuro do PMI, trazer sempre essa visão, né, da gestão de projeto, da comunidade, do engajamento que a gente constrói junto. Gente, eu estou me arrepiando, desculpa. É isso, obrigada, Renata, te passo aí a palavra, porque eu não vou mais dar conta de falar. Meu mouse não estava querendo funcionar, bem no final. Ai, gente, que felicidade participar desse webinar tão histórico, né? Assim, Ana, obrigada pelas suas palavras. Você sabe o tanto que eu tenho carinho por você, Matheus, Cris. É uma gratidão, assim, imensa por tudo que está acontecendo na minha vida. Mas eu quero dar o nosso último recado aqui, né, para quem está com a gente. Quero agradecer nossos filiados que estão aqui, né? A Cris citou alguns nomes, a Ana também citou alguns, mas quero agradecer a todos que estão aqui presentes e a todos que não puderem também estar aqui por algum motivo, né? Agradecer nossos voluntários, né? Sem eles a gente não consegue fazer nada no capítulo. Então, todos nós somos voluntários. Eu gosto muito de enfatizar isso, gente. Tudo aqui é com voluntariado. Então, todos nós estamos doando nosso tempo aqui com amor, com carinho, com dedicação. E deixar um convite muito especial para vocês, né? Então, a gente tem a nossa festa oficial ali, né? Que vai ser na próxima sexta-feira, dia 30.
Então, é uma festa de comemoração dos nossos 25 anos. Ela é exclusiva para afiliados, tá? Então, vai ser uma festa muito especial. Matheus, Ana, eu, Cris, estamos organizando ali. Vai ser uma festa realmente muito bacana, tenho certeza. E convidar vocês para o nosso Summit. Eu tive o prazer, né, de estar na frente de programação e conteúdo ano passado, então foi um evento maravilhoso e eu tenho certeza que em 2026 a gente vai trazer um evento ainda melhor. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Uma boa noite e obrigada por nos acompanhar. Muito obrigada, pessoal.